Nessa primeira aula nós vamos começar assim, software e hardware. Pergunto aos senhores, vocês já ouviram falar nesses dois termos? O que é software? O que é hardware? Esse termo é comum para os senhores? Ou vocês acham que já ouviram falar em algum momento? Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vocês têm aí o número do WhatsApp. Gostaria que vocês fizessem vídeos e enviassem. Veja bem, vídeos não são comentários sobre o que é um sistema operacional para vocês. Ou vamos fazer diferente. Junte o grupo, digamos de Porto Velho, Polo Costa Marques, Jaru, né? Qualquer um desses municípios, a sala inteira vai fazer um vídeo dizendo o que é sistema operacional. Beleza? Fechado nisso? Então eu aguardo os vídeos dos senhores. Para nosso início, né? Primeiro, vamos começar aqui por o que é um software. Nesse caso, a nossa definição diz que é um conjunto de instruções armazenadas em discos ou em chips internos do computador que determina os programas básicos, os programas utilitários ou aplicativos que eles têm para serem usados. Quando a gente começa a falar em software, então, já sabemos que são as instruções, as diretrizes, as regras de uso, tá? E aí, eles ficam armazenados em discos, eles poderão também ficar armazenados nos chips internos do computador. Como é o caso, por exemplo, da BIOS, que ela já vem pré-planejada, né? E quando você liga a máquina, ela já repassa algumas instruções básicas iniciais. Então, ela já é um pequeno aplicativo. Quando nós falamos agora de hardware, diz, é um conjunto de componentes eletrônicos de um computador, como, por exemplo, processador, memória, disco rígido, monitor e equipamentos periféricos, além de outros equipamentos que a gente consegue olhar. Então, veja bem, quando se fala em hardware, nós estamos falando basicamente do que se consegue tocar, né? E o software, nós estamos falando basicamente do que consegue interagir. E, na realidade, há um casamento entre esses dois, software e hardware. Esse namoro, ele é antigo, viu? Porque, veja bem, já imaginaram, você compra um automóvel e você não abastece. O que vai acontecer? Você vai ter que empurrar o automóvel, ou o automóvel vai ficar ali parado. Agora, a partir do momento que você abastece, vai precisar de um piloto e aí você vai conseguir interagir com essa máquina, certo? Professora Araceli, software e hardware é um conceito assim bem trabalhado, que são os conceitos iniciais, não é? E na nossa disciplina é essencial, né? Exatamente, professora. Só complementando, né, o que você já definiu sobre software e hardware, é bem isso mesmo, né? O software, vocês conseguirem distinguir a diferença entre um e o outro. O software é um conjunto de instruções. Hardware, um conjunto de componentes, ou seja, conjunto de instruções você não consegue, não é algo concreto, é algo subjetivo, você não consegue tocar. Já o hardware, que é um conjunto de componentes, é algo que é concreto, que você toca, e como a professora colocou alguns exemplos, né? Seria o monitor, teclado, mouse, que são alguns periféricos. Então, essas são algumas noções básicas desses dois termos, que logo mais à frente a professora vai também aprofundar um pouco mais, né, nessas definições. Isso. E aí, só de antemão, já estão preparando o nosso vídeo, olha só. Então, hardware e software, tem muita gente que fala assim, caramba, hardware e software, como é que eu vou associar esses dois termos técnicos, não é? Então, hardware, se você pega, você concorda que você consegue chutar? E software, se você xinga, já que você não pode pegar, né? Você não pode chutar, você consegue xingar, tá beleza? Então, veja bem, software é a parte lógica do computador e o hardware é a parte física do computador, aquela parte mais concreta que você realmente consegue tocar, sentir no caso, beleza? Vamos à frente. Quando nós falamos em software, eles não são todos iguais. Há distinções
Por isso, eles são classificados em 3 categorias. A primeira categoria aqui, nós falamos que são os softwares de sistemas. A segunda categoria, nós falamos que são os softwares de programação. E a terceira categoria são os softwares de aplicação. Então, eles são classificados nessas 3 categorias, cada um com características bem distintas, que a gente vai ver agora. Certo, professora? Certo, professora, exatamente. Essa classificação ela vai ser mais explanada pela professora, né? Vocês vão poder entender um pouco melhor o que é software de sistemas, o que é software de programação e o que é software de aplicação, né? Então, vamos lá, professora. Vamos lá. Começando aqui por software de sistema. Veja bem, sistema operacional, essa é a nossa disciplina. Sistema, a base, tá? Então, são os programas responsáveis por controlar o hardware. Essa palavra é importante. Tais como os controladores, ou simplesmente os chamados drivers, né? Esses controladores de dispositivos, que fazem a interface entre os periféricos e o sistema operacional. Então, primeiro ponto, software de sistemas, eles controlam o hardware. Ou seja, você não atua diretamente no hardware, porque tem alguém antes que interage com você, certo? Um exemplo que nós temos aqui, você vai compra um novo componente, você compra um novo periférico, uma impressora nova, multifuncional, né? Faz de tudo e você vai ter que instalar. Para que o teu computador reconheça e que você possa utilizar os recursos desse periférico, você vai precisar instalar os drivers, né? Esses drivers aqui são eles que vão fazer o intercâmbio entre o novo periférico e a tua máquina. E claro, são programas. E o programa que faz esse gerenciamento é exatamente esses softwares que nós chamamos software de sistemas, tá? Um exemplo aqui. Um teclado precisa de um controlador para que o sistema operacional possa receber os dados que você digitar. Outro exemplo que a gente poderia dar é, comprei, né, adquiri, vou instalar um pendrive. Quantos segundos o pendrive fica para ser reconhecido pelo sistema? Então, ele primeiro vai reconhecer que pendrive é aquele, quais as características dele, para poder liberar aquela tela que você vai conseguir visualizar os arquivos, se houver, ou visualizar o teu pendrive, não é verdade? Então, esses controladores, né, esses drivers com R, na realidade eles são os aplicativos, porque eu tenho certeza que alguém também já ouviu falar em drive. Esse drive ele não tem esse R aqui, ó. Ou seja, o drive é o hardware e o driver, né, ele é exatamente o controlador, o aplicativo que gerencia o funcionamento deste componente, desse periférico, ok? Software de programação. Programa, né? Então, são programas para criar outros programas. Veja bem, software de programação. Eu vou ser programadora, eu vou desenvolver para a web. Perfeito. Só que para você desenvolver para a web, com certeza, você vai precisar de algum aplicativo que te dê esse suporte, para que você possa estar desenvolvendo qualquer aplicação, ou para a web ou não. Tá? Alguns, linguagem de programação, compiladores e outras ferramentas para produzir software. Então, alguns programas, você vai precisar, digamos, de um Java, de um C#, de um Python, entre tantas outras linguagens de programação que você talvez já conheça, nem que seja por nome. Então, veja bem, para você criar programas para o teu computador, para que ele possa reconhecer, você vai precisar de uma linguagem de programação, você vai precisar de um compilador que vai traduzir
tudo que você fez numa linguagem, nem que seja inglês, mas uma linguagem que a gente reconheça, né? E ele vai converter isso numa linguagem de máquina, para posteriormente haver essa interação. Nós temos aqui também o software de aplicação, programas de negócios. Esses negócios nós podemos dizer, exemplo, editores de texto, tais como o Writer, é um editor de texto, um software livre, né? Editor de apresentação, o Impress, alguns conhecem também o PowerPoint, né? Planilhas eletrônicas, aqui para nós o Calc, o Excel e aí tantos outros. Então, esses softwares de aplicação, eles são voltados para desenvolver uma determinada tarefa, ou seja, aplicativos ou programas de negócios que vão te dar subsídios, vão auxiliar nas tuas tarefas diárias. E aí é quando entra as mais básicas, né? Um processador de texto, uma planilha, um software de apresentação, certo? Os programas educacionais também entram aqui nesse tipo de software de aplicação. Jogos, aplicações de multimídia e telefonia. Existem hoje vários programas educacionais que eles têm uma função bem específica. Ah, eu quero desenvolver nessa criança ou nessa pessoa que tem alguma dificuldade em aprender uma determinada disciplina. Então, você desenvolve um software nesse sentido, para atender aquela necessidade. Você vai dar um direcionamento, você vai dar um foco maior, tá? E aí, como exemplo, tem o pacote da Microsoft, o pacote Office, o OpenOffice, um outro exemplo que seria de comunicação VoIP, o Skype, e um jogo muito antigo, não sei se vocês lembram ou vocês sejam muito jovens, que não lembram do Counter-Strike, né? É um jogo bastante dinâmico, que você trabalhava ou jogava com várias pessoas, você interagia com várias pessoas em redes de computadores. Então, esse aqui são os softwares de aplicação, um segmento direcionado. São essas categorias aqui que nós temos. Veja bem, eu pedi agora há pouco de vocês que vocês montassem um vídeo relacionado sobre o que é software, o que é hardware. Por quê? São dois termos simples para quem é da área de TI, mas para quem está, às vezes, começando, ou para quem nunca frequentou uma aula mais técnica e simplesmente só utilizou os recursos tecnológicos que estão por aí espalhados, nós fizemos uma enquete e foram perguntados o que é um sistema operacional. Vamos a ela? O sistema operacional é responsável por gerenciar recursos no computador, como dispositivos e também a memória. Mas o que as pessoas na rua pensam sobre o assunto? Confira comigo agora. Você sabe o que é um sistema operacional e para que ele serve? Mais ou menos. É tudo relacionado ao computador, né? Eu trabalho com isso, a gente trabalha com isso. Acho que são vários programas que estão relacionados ao computador. O sistema operacional é muito importante, uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia. Todo e qualquer cidadão que vai desenvolver qualquer atividade, ele depende dessa ferramenta. Serve para gerenciar os arquivos do computador. É um pacote de softwares, né, que nós utilizamos no computador, que faz todas as informações do computador serem decodificadas. O sistema operacional é um programa que gerencia todos os outros softwares que são instalados no computador. Aí nós temos vários sistemas operacionais, nós temos o Linux Educacional 4.0, futuramente 5.0, que é um software educacional feito pelos laboratórios de informática educativo, né, do Proinfo, um programa federal. Temos o Windows também, que tem várias versões no mercado, atualmente o Windows 8, né, futuramente não sei, 9, né, aí tem a tecnologia ela vai se desenvolvendo, vai evoluindo, né, de acordo com as necessidades. E temos também, através do ambiente Linux, nós temos Mandrake, outros também que são sistema operacional, de acordo com a necessidade da empresa, né? É um software livre, né? Que ele se modifica. Já o Windows é um sistema fechado, como também temos o sistema da Apple, né? Temos o iOS, e nos celulares, smartphones, temos os Android, né? Aí cada um com a sua finalidade. E qual o sistema operacional que você utiliza?
Eu utilizo mais o Windows 2007. O Windows. É o Windows? Você já utilizou o Linux? Faz muito tempo. Sentiu dificuldade? Um pouquinho. Acho que quando eu comecei a mexer com o computador, aprender a mexer com o computador, mas a gente vai aprendendo, de tudo a gente aprende, né? A dificuldade é assim, quando a gente não tem domínio, mas com o passar do tempo você vai dominando. Nunca utilizei o Linux. Sim, conheço o Linux. Nós utilizamos o Linux no núcleo de tecnologia educacional, inclusive na rede pública, nas autarquias, nas empresas. Nas empresas públicas, nós somos praticamente obrigados a utilizar o Linux, por ele ser um software livre. Viu só quantas respostas diferentes? Tchau, bons estudos e até a próxima. E vocês? Sabem agora o que é um sistema operacional? Nós vimos aí depoimentos de várias pessoas falando sobre o que é um sistema operacional. São todos esses sistemas que vocês utilizam para interagir com a máquina. São vários, né? Acredito que o mais comum seja qual? O Android. Quem de vocês não tem o Android ou então o iOS no seu smart, no seu telefone celular? Né? Então, nós utilizamos há muito tempo sistemas operacionais. Eu, por exemplo, sou do tempo do MS-DOS, viu? Mas evoluí também, tá certo? Então, essa nossa externa, essa nossa enquete, ela serviu que a gente observasse que as pessoas elas têm mais ou menos um direcionamento, elas têm uma noção do que é um sistema operacional, mas não sabem com muita precisão. Como vocês são de um curso técnico, precisam ter essa fundamentação, esse embasamento teórico, porque isso faz parte do profissional. O profissional altamente competente, ele conhece termos técnicos e sabe a sua definição, certo? Vamos um pouquinho à frente. E agora, o que é sistema operacional? É um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador. Ou seja, se ele é um programa, nós já sabemos. Só que ele é um intermediário, ele é um elo de ligação. Então, você tem mais ou menos esse esquema. Você é o usuário. Aqui no meio tem um sistema operacional. E aqui é o teu computador, o hardware. Para haver a comunicação de você, usuário, com o hardware, você não pode ir direto no hardware. Por quê? Vamos lá? Se você está sozinho, você tem aquele automóvel lá, lembra? E você é o piloto. Você chega cheio de gás para pilotar aquela máquina, né? Aquela Ferrari vermelha. Olha só que lindo. Beleza. Só que daí você esqueceu de abastecer aquela Ferrari, aquela Lamborghini. O que vai acontecer? Você vai conseguir sair? Não. Pode ser a melhor máquina do mundo, você não vai conseguir dar partida. Então, esse aqui é a analogia que nós fazemos com relação ao sistema operacional. Ele é o elo que vai interligar, né? Você, usuário, ele vai interagir, homem, a máquina, ao hardware. Com relação ao sistema operacional, nós temos uma outra definição aqui. Ele é uma camada de software colocada entre o hardware e os aplicativos. Opa! Lá era o usuário, sistema operacional e o hardware. Aqui nós temos o software, né? Tem o hardware, tem o aplicativo. Esses aplicativos nada mais são do que aqueles programas que fazem as tarefas dos usuários do computador. Aplicativos de aplicação, lembra? Lá, qualquer programa que você utilize para executar uma tarefa, tá? Por exemplo, você utilizou o Word ou você abriu o Writer, o que vai acontecer? Você está utilizando um aplicativo. Mas só que esse aplicativo, ele não tem essa ligação direta no hardware. Ele tem que passar por quem? Pelo filtro. Quem é o filtro? O sistema operacional. Professora Araceli?
Isso mesmo. Na verdade, utilizando de um exemplo mais do nosso dia a dia, né, professora, o sistema operacional, podemos imaginar uma empresa, né, onde essa empresa precisa de alguém, ou seja, um gerente, para gerenciar, para organizar, né, o funcionamento dessa empresa. E o sistema operacional seria como esse gerente. Ele que manda, desmanda, ele que diz o horário de chegada, o horário de saída, enfim. Então, é o gerenciador que organiza todo o funcionamento do computador ou do aparelho que esteja sendo utilizado, né? O sistema operacional. Mesmo porque, não é, professora Aracélia, o sistema operacional ele já vem com alguns programas embutidos que tratam disso, né? Ele tem essa função de administrar, ou seja, Exatamente. Quem é que manda na casa primeiro é o sistema operacional. Nós, aqui na ponta, nós somos os usuários, né? Nós, para podermos interagir com a máquina, obrigatoriamente tem que ter um sistema operacional instalado na mesma. É a mesma coisa, compra lá um HD, um disco rígido novo, coloca fisicamente, instala fisicamente no teu computador. O que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Por quê? Porque precisamos do sistema operacional para reconhecer a estrutura da tua máquina, a arquitetura da tua máquina, os componentes, o processador, capacidade de armazenamento, para a gente poder conversar com ele. É mais ou menos assim que funciona. Ou você executa um determinado aplicativo, o sistema operacional, ele vai verificar se aquela máquina possui todos os recursos para atender aquela chamada, para ver se ele tem recurso suficiente para executar aquele determinado programa. Entendidos? Vamos um pouquinho à frente. Nós temos um outro conceito aqui de sistema operacional. Sistema, ele fornece ao usuário uma interface amigável. O que é isso? Hoje os sistemas, eles são altamente simples de se utilizar. Eles apresentam uma plataforma muito amigável, muito intuitiva. Você olha o ícone, clica nele, ele executa exatamente o que você quer. Não é assim que funciona? No meu tempo, um tempo atrás, não era assim não. Você tinha que decorar um monte de comandos para poder interagir com a máquina. Então hoje, esses sistemas, com essa plataforma gráfica, eles têm essa função de apresentar uma maneira mais fácil do usuário estar interagindo com ele. Isso é bacana, né? Só que tem outra. Gerencia o hardware, controlando de forma ordenada e eficiente o acesso ao processador, à memória e aos dispositivos de entrada e saída pelos aplicativos que os disputam. Dentro aqui desse outro conceito, a gente observa que tem duas palavrinhas mágicas, né? Controlando de forma ordenada. Sabe, quem de vocês, uma pergunta bem clara e simples, quem de vocês abre o computador e executa apenas um aplicativo? Eu acho isso impossível hoje nos dias atuais. Você abre, já vai ver Facebook, já vai ver o e-mail, já vai dar uma fuçada no que tem nas colunas, não é assim que funciona? Basicamente é isso. Aí depois de alguns minutos, me digam se eu estou mentindo, é que vocês vão começar a trabalhar, é ou não é? É, não é, professora? Então, você já perde ali uns 15, 20 minutos brincando na área de lazer, né? E depois você vai começar a trabalhar na sua empresa. E olha que a empresa já está pagando você desde uma determinada hora, hein? Então, esse sistema operacional, ele gerencia de forma muito bem, ele faz um controle altamente eficaz. Por quê? Se você abre vários programas, não é assim aleatoriamente não, não tem fura-fila no sistema operacional não. Aquele aplicativo que você clica primeiro, ele obrigatoriamente será o primeiro a ser executado. E se você clicou 3, 4, 5, o que vai acontecer? Primeiro é o primeiro a ser executado, o segundo é o segundo que vai ser executado, o terceiro é o terceiro que vai ser executado. Ah, mas a minha máquina demora demais. Só que daí não é culpa só do sistema operacional, você tem que ver qual é a característica da sua máquina.
De repente ele tem um processador um pouco mais antigo, né? Uma memória bem mais ultrapassada, certo? E o sistema operacional, ele vai verificar o quê? Cada programa que você abre, ele vai ter que fazer uma realocação de recursos, ou seja, o recurso que era assim, de capacidade de memória, memória RAM, por exemplo, tem uma capacidade X. Cada aplicativo, para ele poder estar sendo executado na tua máquina, precisa desse tipo de memória. Então ele vai pegar, verificar quanto que cada um desses aplicativos vão ocupar, vão alocar nessa memória e ele vai partilhar, ele vai dividir, ele vai fragmentar a memória para que todos os aplicativos que você quer que sejam abertos, realmente sejam abertos ali naquele momento, tá? E de forma eficiente. Veja bem, se o sistema operacional ele tem um autocontrole, consequentemente, ele vai se tornar um ambiente totalmente eficiente. Por quê? Já falamos, não tem fura-fila. Então, é tudo bem organizado. Primeiro a ser atendido é o primeiro da fila. E assim, consequentemente. Só que muitas vezes o usuário, ele tem a seguinte característica. Ele clica em 10, 20, 30 programas ao mesmo tempo e quer que o computador imediatamente, em questões de segundos, já execute, não é assim? Aí, às vezes, ele não sabe esperar, não é, professora? O que acontece na máquina? Ele clica naquele programa várias vezes. Ué, ele vai dizer ao sistema operacional, nossa, esse cara tá meio doido, porque ele quer abrir trocentas vezes esse mesmo aplicativo. Aí é quando ele fica, às vezes, temporariamente inerte, não respondendo, né? Às vezes acontece isso. Por quê? Você executou tantos comandos que ele não deu tempo à realocação da memória. Aí nós falamos que a máquina travou. Mas quem é que travou a máquina? Né? O sistema operacional, ele tenta conduzir da melhor forma possível a distribuição de todos esses recursos, tá? Nós temos aqui agora, finalmente, eu acho que depois de vários idas e vindas nossas, né, nós já temos um conceito do que é realmente o sistema operacional. E você mandou o vídeo, mas vamos lá assistir essa externa sobre o que é um sistema operacional. Olá! Você sabe que o sistema operacional é um dos itens mais importantes em um computador? Simplesmente porque ele é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Mas antes de sabermos tudo sobre ele, você acompanha o que as pessoas pensam sobre o assunto. É relacionado a computador, né? É manutenção, é assistência, tudo isso. Sistema operacional são alguns adjetivos usados para poder melhorar a qualidade de aparelhos, notebooks, algumas coisas em informática. São sistemas que possibilitam melhorias, principalmente para poder agilidade, para poder utilizar alguns serviços. Uma usina dessa aí, aí tem um sistema operacional. Tem um local onde o pessoal faz um tipo de operação que comanda vários equipamentos. Sistema operacional eu acredito que seja de qualquer tipo de atividade, tendo sendo empresa ou governo, ele tem um sistema operacional, entendeu? Na verdade, na minha empresa, que eu trabalho na área de segurança, nós temos nosso sistema operacional. Nós trabalhamos ponto fixo, mas nós temos as pessoas móveis que quando a gente precisa de um auxílio, alguma coisa, aí nós acionamos o sistema operacional. Um sistema operacional, a gente pode dizer que seria um tipo de sistema que ele gerencia todos os recursos que nós temos em um computador para poder garantir que nós tenhamos uma experiência adequada quando utilizamos eles. Então, por exemplo, nós temos uma situação em que o sistema operacional ele gerencia o processador, gerencia a memória, gerencia entrada e saída, ou seja, teclados, mouses, monitores, dentre uma série de outros instrumentos físicos que são necessários para que a gente possa ter uma experiência adequada no computador. O sistema operacional é o que gerencia o hardware. Os usuários podem se entender que é onde rodam os aplicativos, né, os softwares, tem interface, dados de entrada e saída. Um software que gerencia toda a parte de hardware do computador, né? A parte de periféricos, gerencia a memória, gerencia o armazenamento interno do computador. Enfim, ele gerencia a parte de redes, ele é responsável por gerenciar todo o equipamento ali, o computador completo, assim.
a parte de periféricos, dispositivos de entrada e saída, toda essa parte de redes, do computador, ele é responsável por tudo isso. Então sabemos agora o que é um sistema operacional. E aí, só para reforçar, nós vamos refletir um pouquinho. O hardware, ele fornece os recursos necessários de computação, tais como processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Então, o hardware são os recursos, os componentes, os periféricos que nós queremos utilizar naquele momento. Os softwares são os aplicativos, todos eles, todas as categorias. O sistema operacional, ele utiliza os recursos do hardware, que a gente pode trabalhar aqui, que para você utilizar os recursos do hardware, você precisa do sistema operacional. E o sistema operacional é que vai definir o que você pode e o que não pode utilizar daquela máquina. E essa definição é baseada em cima da aplicação que você está utilizando naquele momento. Vamos a uma outra reflexão aqui. Fazendo uma comparação, uma analogia entre o competidor de Fórmula 1 e o computador. Vamos lá. Primeiro, o hardware corresponde ao carro. Então, eu tenho um hardware aqui. O software, ele corresponde ao piloto. E seu objetivo é ganhar a corrida. Com essa analogia, nós temos o quê? O objetivo principal é o uso da máquina, tá? Então, eu vou pilotar esse carro porque eu quero ganhar a corrida. Só que para você utilizar todos os recursos, né? Você vai precisar de um automóvel altamente eficiente, eficaz, totalmente sendo gerenciado pelo piloto. Se um deles falha, o que vai acontecer? Se um deles falha, vocês não vão atingir o objetivo. Vocês talvez nem comecem a trilhar esse objetivo. Então depende muito da falha que ocorre ali por trás. Funções do sistema operacional. Há algumas funções. A primeira, não permite aos aplicativos do usuário acesso direto ao hardware. Ou seja, ele vai de antemão bloquear o teu acesso direto ao hardware. Porque senão, como é que ele vai gerenciar? É a mesma coisa. Você chega na sua casinha bonitinha, arruma tudo e você recebe um amigo. Ah, vai lá na cozinha pegar um copo. Ele não vai saber onde está o copo, mas você sabe. Por quê? É você que gerencia aquele ambiente. É a mesma coisa o sistema operacional. Por isso que ele é importante dentro de um ambiente computacional. Porque tem que ter alguém trabalhando, calculando os recursos, gerenciando as atividades que estão ali, ocorrendo naquele momento, tá? Então, de antemão, ele vai esconder a complexidade da máquina para possibilitar ao usuário operá-la sem conhecimento de sua estrutura. É o que nós acabamos de falar. Graças a Deus, benditos cliques, benditos ícones na nossa vida. Como facilitou essa interação máquina-homem, homem-máquina, a partir desses cliques maravilhosos, não é, professora? Isso. Inclusive tem uma pergunta, professora, do aluno Roberval. Ele pergunta, aonde entra a aplicação da tabela ASCII, né, do Polo de Porto Velho? Tá, nós vamos fazer assim, Roberval, de Porto Velho. Roberval. Na segunda etapa, que é de atividades, a gente responde a teu questionamento. Combinado? Okay. E aí a professora Aracélia, ela traz para nós, tá? Uhum. Então, segundo ponto, evita a instabilidade do sistema devido a problemas de comunicação entre aplicativos do usuário e dispositivos de entrada e saída.
Quando nós estamos aqui para evitar essa instabilidade, é exatamente esse gerenciamento que é necessário. Para evitar que alguém desavisado, né, chegue lá, utilize um determinado recurso. Aí quando você entra na fila certinho, pega a senha, é chamado, quando vai precisar utilizar o recurso sumiu. É basicamente essa a analogia que a gente coloca aqui. Outra função, controla, gerencia o acesso aos recursos do sistema de forma justa, organizada e protegida. Ou seja, justa. O que é justiça? O primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Organizada. Espera aí, vamos realocar recursos para que todos que estão solicitando, né, para aplicativos serem abertos, eles possam ser atendidos. Então, ele tem esse princípio básico. Nós temos uma outra função aqui. Garante os pedidos de recurso, assim como também nós temos mais um. Mede a utilização dos recursos. Às vezes você solicita tanto da máquina que ela para de responder. Isso também pode acontecer, porque falta, digamos, uma memória RAM. Ou então você já quer fazer instalação, ou você quer salvar mais arquivos em uma unidade de armazenamento e não tem mais espaço nenhum. Então isso já é um problema, né? Outro, resolve conflitos de diferentes programas. E nós temos um outro que deve fornecer uma visão estruturada e organizada das informações, independente dos diferentes dispositivos de armazenamento. Essas aqui são algumas funções de sistemas operacionais. Aqui nós temos os tipos de sistemas operacionais. Eles são classificados em categorias distintas, né? Só que eles são classificados em cima de 2 parâmetros básicos. O primeiro parâmetro seria número de programas executados simultaneamente, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, pelo número de processadores por ele controlado. Então, os sistemas operacionais também existem categorias. A gente já viu lá atrás que os sistemas, de um modo geral, eles são classificados, os softwares, né, são classificados em categorias, e nós vimos que uma das categorias, que são aqueles softwares de sistemas, eles também são classificados em outras subcategorias, tá? Sendo trabalhada por esses 2 critérios. Então, tipos de sistemas operacionais. Nós temos aqui sistemas monoprogramáveis e monotarefa. Nós temos sistemas multiprogramáveis ou simplesmente multitarefas. E nós temos sistemas com múltiplos processadores. E de um modo geral, nós temos essas 3 categorias de tipos de sistemas operacionais. Primeiro, monoprogramáveis ou monotarefas. O próprio nome fala mono, né? Então, características. Todos os recursos do hardware estão a serviço de um único processo. Ou seja, começou a executar um determinado aplicativo e ele vai ter que finalizar para que você execute um outro aplicativo, tá? Nós temos aqui os sistemas multiprogramáveis ou simplesmente sistemas multitarefas, com características do tipo: a UCP, a Unidade Central de Processamento, ela é compartilhada juntamente com uma área da memória. Ou seja, é possível, nesse caso, alternar a execução de programas. Lembra a questão da realocação de memória, de recursos, né? Então, dá para executar mais de um programa. E nós temos aqui, também com relação aos sistemas multiprogramáveis, né, algumas características voltadas especificamente para a taxa de utilização dos recursos nesse tipo de sistema, ele supera ali os 90%, que é ótimo, né? Porque reduz o tempo de processamento e executa vários programas concorrentes. Esse é o benefício que nós temos. E nós temos aqui os sistemas com múltiplos processadores, que seria a terceira categoria dos tipos de sistemas. Então, como características, a única diferença entre os sistemas multitarefas e esse com mais de 2 processadores, né, é simples, né? Ele permite a execução paralela
de tantos programas quanto forem o número de processadores do sistema computacional. E atendem a aplicações com alto poder de processamento. São características maravilhosas em cima desses sistemas múltiplos, com múltiplos cérebros, vamos dizer assim, com os quad-core da vida e aí por diante, tá? Outras características, né? Eles apresentam como vantagem a questão da redundância, certo? Que permite que o sistema continue a funcionar, mesmo quando um dos processadores falhar. Essa é a parte boa. Então, para a tua máquina falhar, a princípio, dificilmente ela vai falhar. Para falhar, realmente é porque você utilizou vários recursos ou utilizou procedimentos errados durante a execução de um determinado programa, tá? Então, nós temos esses pontos. Mas qual sistema nós devemos utilizar? Bom, nós temos que considerar como que é feito o acesso, né, aos dispositivos de entrada e saída, pode ser mais veloz ou não, como que a memória principal é conectada ao sistema computacional, né? Determinam aí o tipo de sistema operacional adequado para cada configuração. Então, cada caso é um caso. O que a gente tem que observar é qual é a minha necessidade, qual a necessidade da empresa que eu estou atuando e, a partir daí, fazer uma análise de requisitos, fazer uma avaliação para poder definir qual é o melhor sistema operacional a ser utilizado na sua empresa. E é a mesma coisa, você está numa grande empresa, você vai utilizar um servidor, você vai utilizar máquinas de clientes, consequentemente você vai utilizar alguns sistemas operacionais com características diferenciadas para poder fazer o gerenciamento de toda a rede de computadores, tá? Aqui nós finalizamos para as nossas atividades de sala e já já nós retornaremos. E aí, de volta agora para as nossas atividades, né? Observei aqui que muitos polos fizeram questionamentos, responderam, né? Mas antes de nós começarmos aqui, vamos responder ali a pergunta, não é, professora Araceli, de Porto Velho, que foi feita com relação à tabela ASCII, né? Veja bem, a tabela ASCII, ela foi desenvolvida a partir de alguns códigos para que processadores de texto pudessem reconhecer esses caracteres especiais, né? Não sei se você é desse tempo, mas pelo menos é do meu tempo, em que os teclados mais antigos, eles não vinham com aquele ozinho, né? Deixa eu colocar aqui, aquele ozinho ou aquela primeira, segundo, né? E aí você tinha que habilitar Alt 166, Alt 167 e existe lá, cada código ele tem referência a uma numeração que é reconhecida diretamente pela máquina, beleza? Então, okay. Porto Velho aí, Vilhena também, a gente já, né, agradecemos. Vilhena solicitou aí um exemplo de um sistema operacional monotarefa, né? A gente pode estar citando aí, por exemplo, o Android, porque você abre o sistema operacional, abre uma aplicação, quando você quer mudar, você tem que sair daquela aplicação, voltar para outra, e quando você quiser retornar àquela aplicação anterior, você fecha a que você está no momento para poder abrir. Então você fica nesse vai e vem aí, nesses sistemas operacionais monotarefas ou monoprogramáveis, tá? E uma pergunta de Guajará Mirim, né, que foi qual a diferença de CPU e UCP. É que o UCP, inclusive, é utilizado no livro dos senhores, que é a unidade que nós temos, unidade central de processamento, ou seja, ela já está em português. E no caso aqui, a CPU é Central Process Unit, que ela está em inglês. Então a gente lê CPU, às vezes eu leio UCP, mas é tudo a mesma coisa, só que uma está em português e a outra está em inglês, tá ok? Então vamos lá, vamos às nossas atividades. Professora? Ok. Questão número 1. Na computação,
há duas palavras que sempre são citadas, pois uma depende da outra, o hardware e o software. Sendo assim, como o grupo poderá definir esses dois termos? Então vamos lá às nossas respostas, né? Primeiro, foi citado aí a questão do software e a questão do hardware, né? Então, software, conjunto de instruções armazenadas em discos ou em chips internos do computador. Então nós temos aqui as instruções armazenadas em chips ou em discos, né, do computador, que determina os programas básicos, utilitários ou mesmo aqueles aplicativos que eles têm para serem usados. Uma resposta até interessante dada por um aluno de Ji-Paraná, né? Eu digo, marca isso aí, Araceli, né? É que ele Gilberto, disse... professor. Como? Gilberto de Ji-Paraná. Gilberto de Ji-Paraná. Parabéns aí, olha, Gilberto, gostei da sua analogia, né? Que o sistema, ele é a alma, né? A alma do computador. Isso, a alma do computador, né? E aí, no caso, a gente pode dizer que já de antemão, não sei se esse é teu raciocínio, que o computador, ele é a parte do corpo, né? Os dois juntinhos formam uma pessoa. Não é assim que você consegue interagir? Perfeito. Com relação a hardware aqui, é um conjunto de componentes eletrônicos que de um computador, tipo processador, memória, disco rígido, monitor, equipamentos periféricos e aí vai. Tivemos aí a citação de um relacionando sobre fios, cabeamento, né? Na realidade, eles não são considerados componentes, tá? Na realidade, eles são considerados o quê? Meios de comunicação, tudo bem? Tá? Mas aí entraria como componente um switch, um roteador e assim consequentemente. Então veja bem, esse hardware aqui é um conjunto de componentes eletrônicos, certo? Se você pega um fio ele não é um componente eletrônico. Então é essa associação que a gente tem que fazer, tudo bem? Então, para nossa resposta, nós temos que software são as instruções, software são nada mais e nada menos do que a parte lógica de um sistema computacional que você não consegue pegar, mas você consegue interagir, e o hardware, ele nada mais é do que a parte física, né? Aquela que você consegue tocar. Mas veja bem, tem que haver essa complementação, hardware e software, para que você consiga interagir com a máquina. Se você só tem um computador, mas não tem instalado nele um sistema operacional, a máquina não vai funcionar. Se você tem um sistema operacional numa mídia, num DVD, por exemplo, e você não tiver a máquina para instalar, você também não vai utilizar um computador, tá? Então, vamos à próxima pergunta, professora. Isso, questão número 2. Os softwares são classificados em 3 categorias: cite e conceitue-as. Com relação a essas categorias, né, a gente começa a citá-las aqui. Software de sistemas, software de programação e o software de aplicação. Então, nós temos essas 3 categorias iniciais aqui. Software de sistemas são os programas responsáveis por controlar o hardware, os drives de dispositivos, por exemplo, que fazem a interface entre os periféricos e o sistema operacional. Ou seja, os softwares de sistemas, eles são necessários, obrigatórios em um ambiente computacional. Por quê? Porque ele vai gerenciar os recursos daquele hardware e ele vai definir as regras de uso. Ele vai alocar memória, ele vai alocar armazenamento, o que você precisa para poder estar interagindo e usufruindo de forma eficiente e eficaz os recursos dessa máquina. Com relação ao software de programação, são os programas para criar outros programas, tais como linguagens de programação, os compiladores e outras ferramentas para produzir o software. Então, esses softwares de programação, vocês vão utilizar ao longo do curso, por exemplo, C# seria uma, né? Java, tá? São programas que te permitem criar programas. E uma vez criados, você vai passar por um processo de compilação que ele vai fazer essa interpretação. A gente vai ver numa próxima aula, para poder ser reconhecido pela máquina, né? Então ainda tem ali um intermediário que vai fazer esse elo, para que a máquina reconheça quais os atributos, quais
os recursos da máquina foi solicitado pela aplicação. E por fim, nós temos aqui o software de aplicação, que são programas de negócios. Entre esses programas de negócios, nós podemos citar os editores de texto, um exemplo seria o Word, o Writer, editores de apresentação, PowerPoint, Impress, as planilhas eletrônicas, o Calc, o Excel e programas educacionais, tipo jogos, aplicações multimídia, telefonia. Então, esses softwares de aplicação são todos os outros programas que vocês utilizam para executar uma ação específica. Exemplo, eu quero ouvir música no meu computador. Consequentemente, você vai ter que baixar um player, instalar um player para que você possa ouvir música. Se eu quero ver vídeo, né? Eu vou baixar a aula aqui de sistemas operacionais e eu quero assistir na minha casa. Então, você terá que ter um player específico para que ele possa realmente acessar aquele vídeo. Então, você precisa de um programa para cada ação. Né? E esses programas hoje, com essa evolução tecnológica, eles são tão bons que você instala um programa e ele faz várias tarefas. Né? Então, isso até a gente já economiza recurso da máquina, a questão de armazenamento de dados, tudo isso a gente tem um ganho substancial, tá? Questão de número 3. Ok. Questão de número 3. Os sistemas operacionais são importantíssimos para o funcionamento da máquina. Discuta com os colegas e defina o que é o sistema operacional. Quando a gente começou a falar aqui, no nosso primeiro momento, pedi um vídeo, né? Esperei, espero que no outro momento a gente consiga manter essa interação. E o que é um sistema operacional? Esse era um dos objetivos que a gente ia atingir ao término dessa nossa aula. Vocês agora conseguem discorrer, né, escrever sobre o que é um sistema operacional? Então vamos lá. Programa de computador que faz com que a máquina funcione, atuando como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador, gerenciando acessos e controlando os recursos computacionais. Então, nós temos aí 3 palavras mágicas, não é? O que é um sistema operacional? Ele é um intermediário, ele tem a função de gerenciar e ele tem a função de controlar. Ou seja, primeiro, ele é o elo de ligação entre você, o usuário, e máquina. Ele está ali no meio. Por quê? Ele é o elo de ligação, porque ele é necessário, ele vai gerenciar os recursos utilizados. Então, ele vai colocar ordem ali no pedaço, ninguém pode furar a fila. O primeiro a chegar, o primeiro a ser atendido, os recursos que são utilizados naquele momento. O que vai acontecer? Ele vai verificar se ainda tem recurso para que aquela aplicação permaneça em execução, tá? E ele vai controlar esses recursos computacionais, para que justamente a tua máquina não trave, lembra da palavra travar, né? Não pare de funcionar, tá? Então, vamos dizer, o conjunto dessas características fazem com que o sistema operacional ele tenha o controle total de forma eficiente e eficaz, aumentando o desempenho da máquina, né, pelo seu gerenciamento e de forma mais rápida e contínua, tá? Vamos à nossa 4ª questão. Os sistemas operacionais desenvolvem algumas funções para o bom desempenho dos computadores. Cite 3 dessas funções. Quando a gente fala assim em funções, né, sistemas operacionais, eles desenvolvem algumas funções. Ótimo. Só que nós queremos as funções para o bom desempenho, para otimizar, né? Então, 3. Vamos à primeira. Não permite aos aplicativos do usuário acesso direto ao hardware. Por quê? Porque senão não precisaria de um gerente. É a mesma coisa. Você chega no ambiente e esse ambiente você precisa se identificar. Você vai a uma consulta médica, tem uma secretária lá para saber quem é você, qual é o teu horário, ele está gerenciando. Se a qualquer momento o médico chega lá e diz quantos pacientes faltam, essa secretária ela vai saber responder essa informação.
O sistema operacional, ele basicamente trabalha dessa forma. Temos vários aplicativos em execução ou a serem executados. Ele sabe quanto que ele tem de recurso do hardware, então ele consegue ali fazer a administração para que todos os programas sejam atendidos e para que futuramente, né, na fila de espera, aqueles aplicativos que ainda estão na espera para serem executados possam ser executados de forma correta, tá? Uma outra situação é controla, gerencia o acesso aos recursos do sistema de forma justa, organizada e protegida. Justa por quê? Porque não tenha fura-fila, isso aí eu já comentei. Então, dessa maneira, se é justo, ele passa a ser organizado. Primeiro, de antemão, ele controla, ele tem um controle total. Segundo, ele vai fazer essa organização e, de qualquer forma, né, ele vai proteger os dados que estão circulando ali. Se você entra em uma empresa que não tem um vigia, não tem um porteiro, vocês concordam comigo que fica mais fácil de qualquer pessoa entrar, bagunçar, levar o que quer, sem ser percebido? Agora, se você entra num ambiente que lá ele está te filmando, ou você tem que entregar a tua identidade, o que vai acontecer? Se você não aparecer até a hora do expediente acabar, eles vão atrás de você. Ó, fulano entrou, procura esse fulano que ele está aí no prédio, tá solto, tá? Então, coisa boa não foi fazer lá. É basicamente isso que acontece no sistema. Terceiro aqui, garante os pedidos de recurso. É possível, a partir desse gerenciamento, né, quando você executa uma ação, executa uma aplicação, abre um programa, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai garantir com que o que você solicitou realmente seja executado, ele seja reconhecido. Um quarto aqui, mede a utilização dos recursos. Então, antes de ele executar aleatoriamente, ele vai dizer, opa, espera aí um pouquinho, que eu vou ver se eu ainda tenho recurso suficiente para executar esse programa. Senão você vai clicar e vai aguardar, e ele só vai liberar a execução desse aplicativo a partir do momento em que um outro recurso foi liberado para você. Ou seja, há algum comando que você solicitou, ele finalizou, ele realmente já te entregou a resposta, ele finaliza e aí abre mais espaço para que aquele próximo programa, um pouco mais robusto, possa ser executado, tá? Resolve conflitos de diferentes programas. Às vezes você abre um programa, abre outro, eles possuem características diferenciadas, então ele vai tentar gerenciar esses conflitos, tá? Como uma paginação, uma tabela de alocação diferenciada, e ele vai tentar amenizar esse tipo de problema. Deve fornecer uma visão estruturada e organizada das informações, independente dos diferentes dispositivos de armazenamento. Ou seja, você abre lá o teu disco rígido, você está lá no Windows Explorer, né? Que é o gerenciador de arquivos do sistema operacional Windows. E você abre lá o teu pendrive. Ah, mas você colocou um DVD lá, abre lá o teu DVD. O que ele vai fazer? Ele vai embolar tudo? Não, cada um ele vai mostrar para você de forma muito bem organizada e estruturada. As pastas, as subpastas, você vai conseguir depois identificar por categoria, por data e assim vai. Então, ele tem essa outra função também. A nossa quinta questão... Os sistemas operacionais são classificados em 3 categorias. Em virtude de alguns fatores, indique-os. Quando os sistemas operacionais foram criados, o primeiro sistema operacional, ele era um só, né? Era um antigo MS-DOS, não sei se vocês lembram, já ouviram falar, não é? Que até hoje muitas pessoas ainda interagem com ele. Quando ele foi criado, o que acontecia, né? Ele era um sistema monotarefa, você abria um processo de cada vez, você executava uma aplicação de cada vez, tá? Na época era um extraordinário, por quê? Porque nós não tínhamos parâmetros. Hoje, se você abrir um programa de cada vez, que é o caso do Android, eu digo que nós estamos regredindo um pouco e nós estamos acostumando com isso, nós temos máquinas
mais lentas, que são os smartphones, e nós utilizamos muito mais até, não é, do que um próprio computador de mesa, um desktop, um notebook, né? E nós estamos acostumando com isso, tá? Quando eles são classificados aqui, no caso, essas categorias, eles se baseiam em duas coisas. Primeiro, pelo número de programas executados simultaneamente. Ou seja, aqueles programas mais antigos, o MS-DOS, até o Android, que é mais novo, o que ele faz? Ele executa uma aplicação de cada vez. Que ele não comporta, ele não suporta a nível de recurso, é fazer esse gerenciamento, essa paginação. Então ele faz uma coisinha de cada vez, tá? E o segundo é pelo número de processadores por ele controlados. Ou seja, os sistemas operacionais, nós temos os monos, nós temos o com vários processadores embutidos. Os multiprogramáveis também estão nessa segunda categoria, tá? Então essa aí seria a nossa quinta questão. E a sexta questão, professora Araceli? Sexta questão, cite os tipos, né, de sistemas operacionais e indique como devemos escolher o mais adequado para o nosso uso. Bom, nós sabemos aí que nós temos 3 tipos de sistemas, né? São, primeiro aqui, sistemas monoprogramáveis ou monotarefas. O segundo aqui, os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas. Nós temos o terceiro sistema aqui, que são com múltiplos processadores. Cada um, na sua devida época e na sua devida necessidade, são utilizados, não é? E qual nós devemos utilizar? Veja bem, nós devemos seguir alguns critérios básicos. Vocês vão desenvolver um sistema para uma empresa. Esse sistema, ele vai precisar de quanto de máquina, de recurso de máquina? Capacidade de armazenamento, de memória, quanto que ele vai precisar de processador para que você tenha um sistema altamente otimizado. Ou seja, vai e volta a nível de recurso. Eu quero essa informação, imediatamente você a tem, não é? Porque isso faz a diferença dentro dos processos de negócio, dentro de uma empresa. Então, a escolha, ela deve estar relacionada ao tipo de acesso aos dispositivos de entrada e saída. Esse é um ponto. Ou seja, quanto tempo que vai demorar para eu emitir esse relatório? Vai demorar muito? Vai demorar pouco? Qual é o dispositivo que nós vamos utilizar para poder agilizar isso? O dispositivo de entrada e saída. Vocês vão fazer uma avaliação de qual é o tempo gasto. Ou seja, se você basicamente vai fazer impressão de relatórios, vai dar saídas, né, mais do que entradas, então, consequentemente, o teu investimento será maior nessas saídas em dispositivos de saída, mais velozes, mais eficazes, tá? E como a memória principal, ela é conectada ao sistema computacional. Isso aí é bastante importante, por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma análise de que a memória principal, você tem memória RAM. Como é que ela faz a distribuição, como é que ela faz esse partilhamento, esse fatiamento para poder atender? E claro que isso vai estar diretamente relacionado a qual é o tipo de sistema operacional que você está trabalhando, né? Então, veja bem, eles dois, como nós falamos, hardware e software, tem que ter um casamento. O sistema operacional, ele pode ser o bam, 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 mas se você instala em uma máquina quase obsoleta, ele não vai conseguir suprir a necessidade, tá? Então, é a mesma coisa, você tem uma super máquina e você instala um sistema operacional monousuário, multiusuário que seja, você não vai conseguir abstrair todos os recursos da máquina, o que ela te disponibiliza. Então, você tem que fazer uma avaliação sobre os recursos da máquina, do hardware, e os recursos do sistema operacional. É a mesma coisa. Você quer fazer um bom gerenciamento de uma rede de computadores e na tua empresa, digamos que tenha 50 máquinas, você não vai utilizar um Windows, né? Digamos, um sistema operacional doméstico. Você vai utilizar um sistema operacional robusto, próprio para servidores, né? Que ele vai saber gerenciar, ele vai saber alocar recursos, ele vai fazer essa distribuição, essa administração de forma muito mais eficiente. Então, você terá um retorno muito melhor. Você vai poder fazer uma avaliação dos recursos que estão sendo utilizados, você vai poder fazer uma avaliação das pessoas
que elas estão utilizando ou não com atribuições, com permissões, com bloqueios de tarefas, e dessa forma você vai conseguir fazer uma boa administração naquele sistema. Consequentemente, utilizar bem o hardware, né? Coisa que geralmente a gente não faz quando você utiliza ou adquire, digamos, um smart, o bam dos smarts, né? Eu quero o i5, o i6, o i10, o 15, você compra. Quanto que você utiliza desse componente, desse dispositivo, desse teu aparelho? Você utiliza 100%, 50%? É mais ou menos isso, né? Porque numa empresa a gente não gasta dinheiro à toa, tá? Você faz uma relação custo-benefício. Então, se você tem um bom equipamento e você tem um bom sistema implementado nele e ele está resolvendo o teu problema, está perfeito. Agora, se você faz um investimento alto só em software, ou você faz um investimento alto só em hardware, consequentemente, um deles vai fazer com que todo o processo ele se torne lento e ineficaz. Então, tem que fazer uma avaliação para que tenha aí, no caso, esse paralelo, né, entre essas duas categorias. Tudo bem? Então, com relação às questões, nós finalizamos aqui e mais, né? Vamos lembrá-los. Atividade à distância. Atividade, vocês terão lá um questionário para ser respondido, voltado para esses 2 primeiros capítulos da nossa apostila, que seria a parte da introdução aos sistemas operacionais. Ele vai ficar aberto a partir de hoje, já está aberto, né? 28/4/2005 até a semana que vem, dia 4/5/2015. Então, por favor, não percam, no caso, esses prazos. E aí, né, professora, a gente vai se despedindo aqui, dando uma boa noite. Ok, alunos, tivemos uma ótima aula, né? Cumprimento vocês, uma boa noite. Obrigada pela participação, muita participação dos polos. Então, que vocês possam aproveitar todo esse conhecimento que a professora passou agora nesse momento. Que nós trabalhamos e que a gente possa estar partilhando esses momentos, não é? Então, agradeço aqui a presença dos senhores, agradeço os polos, todos os polos, agradeço os polos que participaram, não é? Isso é muito interessante, e conto com a participação dos outros polos na próxima aula. Boa noite, até semana que vem.